pessoal, muito bem-vindos a mais um TrinoCast Resultado. Hoje, a partir de hoje, com a presença do Marcelo Peixoto, muitos de vocês já conhecem, outros não, nosso gestor de crédito privado, uma área que existe aqui na Trígono há um pouco mais de um ano, que a gente tem cada vez mais reforçado, crescido, e acho que agora a gente tem uma história legal para contar para vocês, e o Marcelo vai participar mensalmente dos resultados. Werner, muito bem-vindo, vocês todos conhecem o Werner, meu sócio fundador aqui, nosso CIO, comentando aqui os resultados do mês de setembro. Eu queria começar comentando um pouco aqui sobre o cenário internacional. A gente tem aqui uma visão de renda variável, uma visão de renda fixa. Se vocês puderem comentar um pouco aí o negativo e o positivo no mês de setembro. Fred, começando aqui com, acho que todo mundo aguardando, né, o corte dos juros, que quando ia acontecer, a intensidade. Então já foi o primeiro corte de 0,50, né, que já estava com a maior probabilidade de acontecer. Isso foi positivo para o mercado, principalmente mais para frente, né, a economia americana está sadia, né, está crescendo aí com a inflação controlada. Depois nós tivemos, finalzinho aí fechamento do mês, a China com alguns fatores, né, que estimulam a economia, principalmente o setor imobiliário, que estava muito desaquecido, então o mercado recebeu bem. Para o Brasil também é positivo. E do lado negativo, lá fora, nós temos o conflito no Oriente Médio, né? Já tínhamos um conflito na Europa, Rússia e Ucrânia. Agora as tensões entre, acho que o que mais preocupa é Israel e Irã, especialmente caso envolva, né, as instalações de petróleo, nucleares. Então é um fator aí de tensão também que acaba sendo, de certa forma, negativo para o mercado, né? E o Brasil surpreendendo aí com o PIB, crescendo mais de 3%, né? E acho que a grande surpresa foi a elevação do rating, né, do Moody's, agora um nível abaixo do grau de investimento. Então o Marcelo pode até repercutir o que significa isso aqui para o crédito, para a renda variável. Estou curioso para saber os argumentos do Moody's em melhorar a perspectiva da dívida. Aliás, não só deu upgrade, como deu com perspectiva positiva. Ele pode botar o Brasil em grau de investimento em 6 meses. Exatamente. Isso significa que o horizonte de tempo, né, seria um horizonte aí de um ano e meio, a probabilidade mais alta é de um upgrade, né? Pegou o mercado de surpresa, é verdade. O rating do Brasil compara muito bem em vários aspectos, né? Quando a gente olha, principalmente contas externas, compara muito bem com muitos outros ratings soberanos, né? O nosso calcanhar de Aquiles, como sempre, é o fiscal, né? E aí a gente já vai ali para o lado negativo, né? Toda a preocupação aí com o orçamento, né? E toda essa parte do orçamento para fiscal, né? Que o governo insiste em colocar coisas aí fora do arcabouço, né? Que pesa para as agências. Minha opinião pessoal sobre a elevação do rating é positivo, sem dúvida nenhuma, é bom para o crédito, principalmente para quem emite fora, né? A gente tem muitas empresas aí e bancos que vão se beneficiar disso no seu custo de financiamento, né? Agora, talvez seja complicado quando a gente chegar nesse horizonte aí de 12, 18 meses, num governo que vai se aproximar de uma eleição. A gente sabe que os governos gastam mais quando chegam perto de uma corrida eleitoral, num ciclo de alta de juros que a gente vai passar por ele, estamos só iniciando aqui no mercado local. Não sei se vai caber um upgrade, talvez a gente caminhe para uma estabilização do rating lá na frente. Tem uma troca do presidente do Banco Central que a gente não sabe como fica a política monetária. Exatamente. O externo pode ajudar, né, Werner? Porque lá fora está subindo, está cortando juros, aqui está subindo, a gente vai ter um diferencial de taxa dos juros que pode ajudar, né? Depois, o real vai se valorizar nesse cenário, baixa inflação. Exato. Enfim. E ainda sobre o rating, eu digo assim, para renda variável o efeito é zero. Na verdade, são caixas bastante distintas, né? Quem investe em renda variável no Brasil não é uma pessoa que investe em crédito. Para renda variável, eu digo assim, não faz diferença nenhuma, a não ser que fosse investment grade já. Não é efeito zero. O que preocupa mais aqui, também, e que afeta a renda variável, foi o aumento da Selic, né, 0,25. Então a gente pode aumentou a troca do Banco Central, né? Então eu vou fazer o papel do malvadão, Galipo, depois você é o bonzinho, né? Realmente você baixa. Então já preparando para uma queda, né? Tanto que Galipo votou a favor, não houve dissidência, e no segundo momento, né, a nova diretoria, né, nova gestão do Banco Central possa haver uma queda. Me preocupa muito justamente o problema fiscal. Isso aumenta o risco fiscal. Maior os juros, né, maior o custo fiscal, maior a dívida que tem aí, o aumento da dívida sobre PIB. Para mim, o Banco Central, ele é um causador do problema fiscal.
porque ele aumenta o custo de carregamento da dívida. E outra coisa, nos preocupa também, ao invés de a gente ver ações do governo de baixar despesa, custo, uma administração mais efetiva, o governo só fala em aumentar impostos, né? Novas medidas, inclusive sobre empresas estrangeiras, sobre o setor financeiro. Quando você aumenta o imposto, o que acontece? O consumidor paga a conta. As empresas repassam, os bancos repassam, né? E, na verdade, aumento de imposto significa maior inflação. Aí você não condiz com reduzir a taxa de juros, o momento que você aumenta os tributos, e isso será traduzido em preço. Outra coisa, custo financeiro afeta o capital de giro das empresas. O custo financeiro, eu tenho que repassar o custo financeiro aos preços, também pressão nos preços pela questão do juros. Então não é tão simples assim, aumentar os juros, eu resolvo tudo. Pelo contrário, eu aumento os juros, tenho que aumentar imposto, e aí a questão do imposto vai o que o Banco Central fala de ficar, e o que o governo fala, né? O Banco Central fala muito de enxugar gelo. Para mim, o risco do ano que vem, na questão monetária, é você voltar àquele cenário Dilma, em que o juro abaixou na marretada. E aí a expectativa de inflação ela rapidamente muda, e a gente vai ver um cenário, né, difícil aí para o Brasil. Vamos avançar aqui, né? Voltando aí para você, Marcelo, comentar um pouco dos seus 2 produtos que você faz gestão com o seu time, né? Perfeito. O primeiro é o Trígono Sirius, fala um pouco dele para a gente. Vamos lá, o Sirius, é um produto que a gente está em fase pré-lâmina, né? Então, pelo último mês, né? A partir do mês que vem eu vim aqui mostrar os resultados do Sirius, né? É um produto de crédito privado, né? Que investe em debêntures e letras financeiras de emissores high grade, né? Então a gente investe aqui em créditos bastante robustos, né? Onde a gente busca que gerar alfa através de uma gestão ativa, né? A estratégia tem um PL de 126 milhões de reais, tá? A gente tem como público-alvo aqui o público em geral, né? É um produto D+15 de liquidez, tem taxa de administração 0,45% ao ano, não cobra taxa de performance, tem como benchmark CDI e aplicação mínima de R$50, como a Trígono faz para todos os seus fundos, na linha de democratizar acesso a investimentos. E hoje é um produto que está sendo distribuído no Banco do Brasil e distribuído no BTG. Nas plataformas do BTG. Nas plataformas do BTG, exatamente. Vamos lá para o próximo. A gente não pode falar de resultado ainda, por regulamentação, mas certamente vamos ter Aguardem um mais número legal. Vocês vão gostar do produto, aguardem mais um mês. Temos aqui o nosso Trígono Polaris, que é um fundo de debêntures incentivadas, né? Que você faz a gestão junto com o Rômulo. Então comenta um pouco dele. Perfeito, o Rômulo é meu corgestor nesse produto. Esse é um produto para quem quer se proteger de inflação, né? Inflação no Brasil, vocês sabem que é algo que todo mundo tem que ter ali um percentual da sua pizza ali de investimentos, que geralmente dá uma surpresa aqui no bolso do brasileiro, né? Então, o fundo, ele basicamente investe em ativos de infraestrutura, né? De acordo com a Lei 12431 de 2011. Qual que é um grande charme para esse produto? Ele é isento de imposto de renda para pessoa física, né? Então, a gente tem o objetivo aqui de superar o IMAB5, que é o benchmark, né? O IMAB5 é aquele índice da Ambima, né? Dos títulos públicos federais, né? As NTNBs, né? Indexadas ao IPCA, né? Com até 5 anos de vencimento, tá? Então, a gente busca bater esse benchmark, né? Nesses primeiros 6 meses, 7 meses do produto, a gente não conseguiu bater, né? E eu vou explicar por quê. Setembro também não, né? E a razão disso é muito simples, né? Os ativos de infraestrutura são ativos de muito longo prazo, né? Aqui o duration do produto, vocês podem ver ali, é 5,58 anos. O do IMAB5 ele é bem curto, né? Ele é por volta de 2 anos, né? Então, a gente tem um risco ativo de duration nesse produto, né? Então, quando a gente sofre esses ruídos fiscais, toda essa questão aí que a gente está discutindo no Brasil, do budget, do orçamento, do parafiscal, e a curva se inclina... Ou seja, o juro curto, ele abre, o preço cai. Os DIs abrem, as NTNBs abrem, a gente perde nesse produto. Sim. Ao longo isso não foi estável ao longo desses 6 meses. A gente chegou a perder esse patamar, a gente chegou a alcançar e bateu o benchmark, e agora abriu de novo, mas não é um alfa que a gente não vai buscar, tá? A gente vai buscar isso numa condição normal, quando o governo apresentar aí as suas medidas aí fiscais, né? Como a gente tem expectativa que isso vai acontecer em algum momento. Então, não é algo que preocupa, não é um retorno que a gente não vai conseguir buscar.
que é importante? A gente gerou retorno em crédito. A gente gerou esse mês, por exemplo, uns 30 bips de retorno em crédito. A gente gerou uns 60 bips de retorno em carrego. Né? Só que a abertura das Bs, mais do que subtraiu todos esses retornos em crédito mais carrego. Isso é inerente do produto, então não há nada para se preocupar. A estratégia hoje está com 54 milhões de reais. Tá? A gente tem aí 69% de exposição a debêntures incentivadas. Por que isso é importante? Porque a gente tem que, com 6 meses do produto, ter no mínimo 67% para não perder isenção tributária. Nosso próximo milestone é com 2 anos de fundo ter no mínimo 85% em debêntures incentivadas. E por que isso é importante? Porque essa parcela de não isentas, que é a diferença por 100%, eu posso colocar no fundo produtos que rendam até mais do que essas debêntures incentivadas rendem, sem perder a isenção tributária. Né? Então, eu tenho ali de 17% de debêntures incentivadas, tem 11% de letras financeiras bancárias. Tá? Rating médio é um AAA, mas eu tenho ali 26% de AA+, 7% de AA, 2% de AA-. O setor econômico que a gente está mais exposto aqui é energia elétrica, que é inerente à infraestrutura, né, 35%. Depois a gente tem ali transporte e logística com 13%, saneamento, financeiro, locação de veículo, tudo por volta de 11%, 10%. Muito interessante, vocês podem ver aqui, carrego do fundo. Nosso fundo, hoje ele rende IPCA mais 7,05%. É uma rentabilidade muito interessante. Duration já mencionei, 5,6 anos. Spread, aqui é algo interessante. Spreads estão mais apertados, isso é inerente à indústria, tem muito fluxo de recurso para essa classe de ativo, mas a gente consegue, com essa composição que eu falei, que eu estou só 69% exposto a debêntures incentivadas, quando fundos mais antigos estão muito mais, tem que estar no mínimo 85%, eles estão muito mais expostos, eles têm menos spread do que eu tenho aí 51 basis points de spread em cima do IMOB5, e se a minha carteira fosse uma NTNB, seria NTNB 2030, né, com 50 bips acima dela. Então, a gente tem aí um produto muito interessante. Eu estou sentindo falta aqui das características do produto. Qual a taxa de administração? Qual que é Perfeito. Qual que é a liquidez? Comenta um pouco isso. Esse é um produto D30, né? A taxa é 0,8% e o performance fee é 20% do que bateu no IMOB5. Ótimo. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Também disponível nas plataformas do BTG, na Necton, à disposição dos nossos investidores. Vamos lá. Werner, voltando um pouco para você de renda variável, né? A gente realmente não teve um mês muito bom, os fundos não vêm performando. Né? A gente sempre fala que é uma gestora que investe em empresas, a gente é muito próximo das empresas, tem uma influência nas empresas, o time de gestão todo está muito confortável com as empresas, né? Muito convicto das suas teses, mas o mercado não tem ajudado e a gente vai tentar explicar aqui como o mercado tem se comportado. Né? Se você olha um pouco esse gráfico, o Werner vai explicar para vocês, né? O mercado tem tido já há muito tempo um comportamento que tem sido nocivo às nossas posições, mas não são fundamentos. Então isso tende a se recuperar no momento que o mercado der uma acalmada, né, Werner? Então, se a gente voltar 3 anos, né, nós tivemos aí o Banco Central baixando de uma forma equivocada os juros também, na mesma forma que está subindo agora, correndo atrás do atraso, ele também foi, digamos, descuidado na hora de baixar os juros, tentando até incentivar a economia. Então, de 3 anos para cá, nós vimos o quê? Um aumento dos juros, da Selic, né, saiu um pouco mais de 2% para agora 10,35%, e o mercado se posicionou de uma forma mais defensiva. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os 3 principais índices, que é o Bovespa, o IDIV e o Small Caps, que basicamente são as principais referências dos nossos fundos, e pegamos também o Russell 2000, que é o índice Small Caps, né, mais importante dos Estados Unidos, são as 2.000 menores empresas, né, entre as principais, e só para você ter uma ideia, o Russell tem a maior empresa do índice com valor de mercado de 350 milhões de dólares. Então o Russell, para nós, seria um índice microcap. Só uma empresa realmente, olha a quantidade, mais de 2.000 microcaps. O mercado americano ele tem muitos small caps, no nosso caso aqui também. Mas é então, interessante, só para apontar uma coisa, olha a diferença de exposição, de sensibilidade entre um small e Russell e o IDIV. Então, o IDIV, basicamente, são empresas que historicamente pagam mais dividendos. E como é que ele é construído? 56% nós chamamos de setores defensivos, que são os bancos, né, o setor financeiro, não bancos, mas
também as seguradoras, que tradicionalmente pagavam mais dividendos, hoje menos, mas o fundo foi construído uma base regressa. Depois, o setor exposto ao dólar, sensibilidade ao dólar. Quem é? É Vale e Petrobras principalmente, que pagavam bons dividendos, especialmente Petrobras. Então, quando a gente pegar esses dois setores, ou dois, digamos, segmentos, nós temos aí 89% setores defensivos, que além do setor financeiro, né, nós temos as concessões, aquelas setores com a política de preços regulada, né, as concessionárias, pedágio, você sabe quanto vai ser a sua receita, né? Então são setores defensivos. E apenas 11% do IDIV é exposto a small caps, praticamente setor de alimentos, né, que é o principal, um pouquinho de logística, né, construção. Então, muito pouco exposto aos juros. O Bovespa, né, ele está um pouco mais próximo ao próprio IDIV. Então, setores defensivos também muito banco, né, tem um perfil parecido com o IDIV, 41%. Aí tem mais dólar, basicamente quase meio a meio, onde você tem Petro, Vale, né, papel celulose, tem outros setores ligados ao dólar, e apenas 19% ligado às empresas sensíveis a juros, né, especialmente as small caps. Mesmo no Bovespa, você tem empresas menores que seriam small caps, especialmente aqui, que é também alimentos, saúde, né, consumo, então construção também ligado a juros. O Russell, né, na verdade, como o dólar, né, é neutro lá fora, então se a gente pegasse a indústria e considerasse também o setor ligado a juros, né, basicamente a indústria depende de juros, depende de crescimento. Então nós temos aí o Russell 71% ligado basicamente a juros, que justamente agora, juros caindo, tende a digamos, aumentar o apetite de small caps nos Estados Unidos. E 29% ligado, digamos, aos setores defensivos, né? Então, assim, é muito parecido o Russell com o nosso small caps. Então, espera-se que tenha um comportamento até semelhante. Bom, quando a gente entra agora no nosso small caps, que é grande parte das nossas empresas, né, como o Fred falou, a gente investe em empresa, não investe em índice ou setores, né, realmente baseado nos fundamentos das empresas, o índice small caps tem 52% das suas empresas ligados aos juros. E principalmente, no caso aqui, são as incorporadoras, né, que são construção, logística, varejo, consumo, saúde. Então, muito depende do, digamos, comportamento dos juros. Em segundo lugar, um pouquinho de dólar, né, em torno de 25%, algumas empresas exportadoras, até no setor de óleo e gás, mineração, indústria, e apenas 23% do setor defensivos. Então, o desempenho dos índices, né, aqui no Brasil, IDIV, Bovespa e basicamente small caps, reflete muito do top-down e muito do posicionamento dos investidores nesse momento de incerteza, de estarem mais, digamos, defensivos. E aí você vai ter os bancos, você vai ter as empresas ligadas ao câmbio, né, principalmente Petrobras e Vale. Então isso explica o porquê do desempenho tão positivo do IDIV, setor defensivo e dólar, e porquê tão negativo em relação ao small caps. E o Bovespa ali no meio do caminho. Vamos passar um pouco para as empresas, né? Mas uma coisa importante, né? A gente conversa bastante aqui na empresa, e eu recentemente perguntei, falei, nossa, o Delfos está perdendo mais de 30% do que o IDIV, né? Você explicou isso muito bem aqui para o nosso ouvinte, né? Mas você fala uma coisa também muito interessante. Então, nós somos agnósticos, entendeu? Do mesmo jeito que eu posso estar perdendo 30%, 35% em 12 meses, a gente também tem a possibilidade de entregar 30%, 35% em alfa, desculpa, nos próximos 12 meses, por ser agnóstico. Então, assim, o agnóstico, ele te dá na alegria e na tristeza. Mas também, se você quer colar nos índices, não vai ter rentabilidade nunca. Então, para ter rentabilidade diferenciada, é o que a gente prova aqui, que funciona no longo prazo, é ter paciência e principalmente quando os fundos estão indo na contramão. Fred, é muito cômodo, né, você colar no índice. Você nunca vai ser um grande, assim, um desempenho muito positivo e também nunca vai ser negativo. Então você fica ali. Agora, se você se contentar em ser mediano, né, então você cola em fundos ligados ao índice. Se você quiser ter performance positiva, como nós temos no longo prazo, com larga margem, você tem que ser diferente do índice. Não adianta não tem como gerar performance se você está colado no índice. É o que a gente proporciona alternativa de diversificação através do nosso acho que justifica. Se você cobra 2% de taxa de administração,
para tomar risco. O duro é cobrar 2% para ser basicamente seguir o índice. Tem né? muito fundo que faz isso. Então vai no ETF, né? Não precisa de fundo. Você compra ETF mais barato. É mais barato. Não precisa de gestor. Vai no ETF, você vai Eu ter o conheço mesmo muito resultado. gestor que quando o mercado está difícil, o cara cola no índice. Não é muito gestor. essa a nossa cabeça. Fred, 90% dos fundos estão colados no índice. 90% esse é o número. Vamos lá, isso que diferenciou a gente. Só deixa um pouco para frente. Werner, eu acho que eu vou pedir também ajuda aqui do Marcelo, como a gente tem também algumas empresas dessa nos fundos de crédito, talvez valha a pena, Marcelo, se tiver algum comentário para fazer, né? A gente viu aqui no índice, né? São os 3 índices aqui. Vamos começar um por um. No índice micro small. Não é índice. Aqui, deixa eu explicar. Estratégia. São nossas empresas que são consideradas small e micro caps, com valor abaixo de 10 bilhões ou 3 bilhões. Então, entre nossas empresas investidas, destacamos a Aura, né, que subiu 12%, Celesc 8%, até que fizemos recentemente uma live com a Aura, quem quiser saber mais, coisa de 2 semanas, e a Marco Polo também subiu 8% do setor industrial. E as negativas, curiosamente, né, Tupi e Schultz caindo 6%, só que não houve nenhum evento, nenhum fato negativo, nenhum fato relevante, pelo contrário, né, acabou de sair os dados da Finabrave, né, que é a Vende Veículos, foi muito bem, caminhões batendo recordes, crescendo bastante. Então, fundamentalmente, não houve nenhuma notícia negativa que afetasse Schultz e Tupi, pelo contrário. Kepler, ela foi contaminada pelo efeito AgroGalaxy, né, que entrou em operação judicial, e o mercado que olha, né, o famoso top-down, né, setor A, setor agro, todo mundo vai sofrer com isso. Kepler não tem absolutamente nada a ver com a AgroGalaxy, caiu 11% sem nenhuma relação com... Aí vocês vejam como o top-down ele é ineficiente. O índice Small Caps, né, ele só não foi, digamos assim, pior, porque ele teve 2 eventos, ou na verdade 3 empresas que desempenharam bem. Ambipar subiu 92%, no ano quase 900%, 900% no ano, e isso trouxe um efeito positivo de 0,90 no índice Small Caps, praticamente você neutralizando um pouco a perda do índice. O que tem de novo no Ambipar? Nada. Basicamente já sabe que são algumas gestoras, né, controladores comprando papel, puxando, short squeeze, pessoal shorteado tendo que comprar, então não existe nenhum fato relevante fundamentalista que se explica Ambipar. Estamos no Brasil, aí você tem 2 fatos. Primeiro foi uma redução de capital de 1,7 bilhões, na verdade a companhia restituindo capital, excesso de capital dos acionistas, inclusive fez uma emissão de debêntures, né, Marcelo? Foi, depende do incentivado, nós participamos. Incentivado, nós participamos para trazer esse capital para acionistas como se fossem dividendos. Isso foi um efeito positivo, o papel reagiu. Em segundo momento, aí foi um efeito surpresa, onde uma companhia francesa também, que atua em portos, a CMA, ela comprou 30% da Santos Brasil, e isso causou um aumento de 30% no valor, né, acima do valor de bolsa. Então isso acabou trazendo o papel para cima, né? Teve um ganho aí de 14% no mês, isso trouxe 0,5% para o índice Small Caps. E Braskem, curiosamente, né, cada vez mais complicada, difícil de vender, né, o Ministério Público questionando acidentes, problemas ambientais, inclusive teve agora recentemente em dezembro, além daqueles que teve no passado, a Braskem subiu 10%, basicamente sem nenhum fato mas novo. A Braskem já foi no hard cap, então Não, assim... Talvez, Fred, é certo que agora você tem um movimento chamado REIQ, né, que é o regime de imposto sobre, né, petroquímicos importados, onde você volta a tributar os importados, e também talvez uma expectativa que a China vai crescer, o PVC vai subir, quer dizer, questão top-down, mas fundamentalmente não explica o papel subir 10% com os problemas. Não, mas assim, é o que eu sempre falei, eu falo aqui, quando você tem muita neblina na serra, você bota farol baixo e vai devagarzinho, botar farol alto ofusca a visão, então o mercado não está olhando lá na frente, está olhando no curto prazo. Vê uma notícia dessa aqui, ninguém faz conta, o cara vai para um lado ou vai para o outro. É importante assim, os nossos fundamentos e as nossas análises, a nossa convicção evita que a gente tome aí bola nas costas. No caso da AgroGalaxy, não tinha nenhuma exposição da gestora em AgroGalaxy e poderia ter tido se não tivesse um trabalho bem feito aí da sua equipe e do Werner também como nosso CIO. Não importa que fundamento, em algum momento o mercado vai valorizar o que realmente está descontado, tá? Então, é o que o Werner falou, estamos falando aqui então, só destacar também o que caiu, né, Small Caps, teve a questão do açaí, que foi uma questão até da Receita Federal, uma questão que envolvia até Pão de Açúcar, né, uma multa ali grande tributária, caiu 22%, não temos, né, nossas carteiras, vamos com clínicas também, um papel muito volátil, né, cada dia dia que sobe 15%, depois cai de novo, quer dizer, questão de volatilidade do papel, e Brava, que foi justamente a fusão entre Nauta
e 3R, né, que criou essa expectativa, a fusão é bom, no primeiro momento sobe, depois cai na real. Então, essa Brava caiu 33% no mês, prejudicando. E no IDIV, né, acho que o destaque aqui em relação a papéis foi CSN Mineração, inclusive hoje está X, né, um retorno muito importante de dividendos. Né, a própria Santos Brasil, que também está no Small Caps, que a gente já explicou, e Vale, no final do mês, né, a questão de China, o minério de ferro subiu aí 15%, praticamente 3, 4 dias, então a Vale refletiu uma expectativa que talvez não seja fato. Basicamente o mercado funciona com expectativa. O petróleo, né, acabou impactando Petrobras, só que o petróleo agora já subiu de novo, subiu mais 15%, 10%, que estão no Oriente Médio. JBS também, não há nenhum fato novo que explique essa queda. E a Caixa de Seguridade também não há nenhum fato novo, que é questão de mercado. Então, basicamente, são esses os principais papéis que tiveram impactos nos índices. Basicamente, então, muita especulação assim, e pouco fundamento. A gente teve aí, antes da gente continuar para os outros índices, a gente teve nosso flagship caindo 7,2% no mês, contra 4,4% negativo do índice small. O Delphos Dividendos caiu 6,9% no mês, contra 0,7% do índice de dividendo, a gente mostrando o que está acontecendo. E o Verbier caindo 6,6% no mês, contra menos 3,1% no Bovespa. O Horizon, nosso microcap, caindo 5,6% no mês, contra 4,4% dos small caps. E o positivo, né? O Partenon. Partenon, vamos falar agora, porque sim, é o próximo slide. Então, o Partenon, a gente comenta aqui quais são os papéis que mais subiram na carteira do nosso fundo Large Cap, Mid Cap, e o Vera, eu acho que o Bovespa e dividendo já comentamos no slide anterior, mas é importante comentar dessas empresas aqui da nossa carteira. Na verdade, o Partenon teve esse benefício aqui dessa alta da CSN, né? De novo, é um papel que paga bons dividendos, né? Tem os fundamentos, a empresa vai crescer bastante, né? Vai realmente aumentar a capacidade, reduzir custos, então desempenho positivo que contribuiu para o fundo. A Porto Seguro, né? O setor financeiro, setor defensivo também realmente tem aí caído na graça do mercado, e a TIM também, setor defensivo, telecom, com as tarifas reguladas também, bom desempenho. E do lado negativo, né? Dois nossos papéis basicamente ligados ao petróleo, que nós já explicamos, PetroRio e Petrobras, né, que foi, digamos assim, um patinho feio agora em setembro, e outubro começa a ser agora o cisne branco, né, bonitinho lá, com essa alta do petróleo, questão realmente de commodities, né, você tem muita variável que não necessariamente ligada aos fundamentos. E a Vamos, né, que teve uma contribuição negativa, a história, né, da própria Simpar, separou o negócio de venda de veículos da Vamos, que em um lado é positivo, mas o mercado não gostou com uma forma que foi apresentada. Eventualmente, o próprio controlador poderia ter o poder de votar na Assembleia aprovando a operação, né, mesmo contrariando os minoritários, foi mal recebido pelo mercado. Basicamente, isso explica o desempenho da Vamos, que em tese seria positiva a segregação do negócio de venda de veículos do negócio de locação, ficar uma locadora pura, como é o caso, por exemplo, da Localiza. Mas o mercado aparentemente não recebeu bem a operação. E, né, os setores de Bovespa e Dividendos, nós já comentamos o resultado. Bom, isto posto, o Partenon rendeu menos 1,8% no mês contra menos 3,1% do Bovespa. Então, e o Partenon, né, Fred, até no acumulado, ele está com um desempenho positivo, né, com 6,2%. Começou em meados de dezembro, e o Bovespa com 3,9%. Então, já abrindo um alfa de quase 2,5%, em menos de um ano. Teremos no final do ano a lâmina 12 meses, então se poder ter mais informações, com mais detalhes aí do Partenon, que é uma alternativa aí para quem não quer small caps, né, que quer empresas mais líquidas. Ele é um D7, bastante líquido, então fica aí a alternativa aí do fundo líquido, e até para realmente quem quer diversificar em relação às próprias estratégias mais ligadas aos small caps dentro da própria Trigger. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Werner, muito obrigado você que chegou aqui com a gente. E vamos para o próximo mês, que tenhamos boas notícias. A gente não controla o mercado, controla as nossas empresas, né? De certa maneira, a nossa tese de investimento ela vem ganhando convicção. Um dia o mercado vai precificar e a gente vai correr para o abraço e a felicidade que isso vai trazer. Até lá, a gente fica à mercê do mercado, do Banco Central brasileiro, do Banco Central americano, do nosso governo, questão fiscal, da guerra no Oriente Médio, enfim, e da guerra na Rússia.
várias coisas, né? Vários choques externos, né? Que não dependem de nós. É importante, o que depende de nós, né, é a avaliação das empresas, como no crédito, né, na renda variável. As empresas fundamentalmente vão muito bem, né? Nós veremos agora em novembro, até meados de novembro, os resultados, mais uma vez confirmando a qualidade das empresas. Então, fundamentalmente, não há nada que assuste, nada que explique o retorno inferior, mas o mercado tem que ser guiado por liquidez, né? Empresas maiores e não necessariamente por fundamento das empresas. Então, o tempo vai dizer se realmente os fundamentos prevalecem ou não. Tradicionalmente tem prevalecido, às vezes demora um pouquinho mais, mas no longo prazo acaba prevalecendo. Então, obrigado aí por mais uma... Marcelo, considerações finais? Não, agradecemos aí a confiança e até a próxima divulgação de resultados. Obrigado, pessoal. Lembrando vocês aqui, nosso QR Code para quem quer acessar o nosso site e presença aqui da Trigo em todas as redes sociais. Muito conteúdo no YouTube, né? Nossas lives e cada vez mais conteúdo de crédito também. Então, muito obrigado e até o próximo mês.